Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus, nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada, esse presente do céu para os nossos corações em 1 Reis, capítulo 18, 27. Hoje nós vamos falar sobre Elias, a sua coragem, a sua ousadia. Como é que Elias se tornou esse homem tão espetacular? Ontem falamos um pouquinho sobre ele, hoje nós vamos continuar. A Bíblia diz, 1 Reis 18, 27, ao meio-dia, Elias zombava deles. Quem são eles aqui? Os profetas falsos de Baal e Azera, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atentando a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam, esses profetas falsos, clamavam em voz alta, se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz nenhuma resposta, atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vou repetir, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma espécie de buraco ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho, que era o holocausto, em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei-o uma terceira vez, e fizeram uma segunda e uma terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também a água, o rego, aquele caminho que estava do lado do altar. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesses retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapem. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então nós vemos aqui um lindo episódio, o famoso confronto do profeta Elias contra os 850 profetas de Baal e Azera, que eram os deuses falsos naquela época, e seus profetas, ali todos eles, a maioria deles pagos e sustentados pela rainha Jezabel. Então nós vemos esse confronto tremendo, confronto de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, o famoso Monte Carmelo lá em Israel. Então o que nós podemos aprender com tudo isso? Nós podemos entender que quando o homem falou, as pessoas pularam, clamai em altas vozes, disse Elias. E Elias disse aos falsos profetas e eles clamaram. É interessante, o versículo 27 fala isso. Aí, de repente, no final desse episódio cômico aqui, onde os falsos profetas tentaram fazer de tudo para chamar a atenção dos seus deuses e nada aconteceu, porque o grande desafio era o quê? Que cada um preparasse o seu holocausto, o seu sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo
esse seria o Deus verdadeiro. É claro que Baal era um falso Deus, não aconteceu nada, eles ficaram dançando, se machucando com as suas armas, né, com as suas facas, se esfaqueando, sangrando ali, tentando de alguma maneira fazer, né, chamar a atenção dos seus falsos deuses, Baal e Azera e esses deuses falsos de Canaã e dos povos ali ao redor, e nada aconteceu. Mas quando Elias foi fazer o seu sacrifício, ele disse assim: chegai-vos a mim, agora vamos ver. E ele ordenou os israelitas para que se achegassem diante dele, no versículo 30. É interessante que no 33 ele diz: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, né? E Elias disse a alguns dos servos, e assim o fizeram. Ou seja, Elias dificultou ainda mais, de forma natural, pegar fogo nesse sacrifício, nesse holocausto. Por quê? Porque além do novilho que foi despedaçado e colocado sobre a lenha, sobre o altar que foi restaurado com 12 pedras, jogar água, a gente sabe como é difícil fazer um churrasco se você jogar água no carvão. Não tem como, complica, né? É impossível. Mas para Deus nada é impossível. Aqui Elias estava sendo direcionado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus, a dificultar tudo isso para provar a Israel que o verdadeiro Deus, o fogo viria do céu, e o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Então imagina, 3 vezes foram lançados água sobre o holocausto, sobre o sacrifício, de tal maneira que a Bíblia diz que a água escorria e caía na canaleta que estava ao redor ali, que também tinha água, pingava água por todos os lados. No 34 diz: fazei uma segunda vez, ele ordenou, e assim o fizeram. Fazei uma terceira vez, ele disse, e assim o fizeram. 3 vezes molhado o altar, a lenha, o sacrifício diante do Senhor. Mas o mais impressionante de tudo isso é o final, né? Depois daquele grande teatro, daquela grande encenação ali dos falsos profetas de Baal, Elias voltou a sua face em direção ao céu e clamou em alta voz: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, e que o Senhor faça retroceder o coração deles na direção do Senhor. E assim aconteceu. O povo se voltou ao Senhor, nos versículos 37 e 38, e mataram, destroçaram e destruíram todos aqueles falsos profetas de Baal. 850 falsos profetas de Baal. Então, quando Elias falava, todos escutavam. Como é que o profeta conseguiu a atenção de todos aqueles que estavam nesse grande desafio do Monte Carmelo? Como é que eles ouviram o profeta Elias? Quais são as razões que levaram as pessoas a ouvirem o grande profeta Elias nesse desafio do Monte Carmelo? Primeira delas, a sua coragem. A sua coragem. Nós vemos um homem de coragem. E você, tem coragem para esse tipo de desafio de fé? Você tem coragem de fazer coisas sobrenaturais, no sentido de situações debaixo da direção de Deus, onde o sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida, na vida de outras pessoas? Nós vemos a coragem de Elias aqui. Ele estava disposto a ficar sozinho, ao lado de Deus, mesmo que todos haviam se extraviado. Boa parte deles, é claro que não todos, pela palavra nós sabemos que mais de 7.000 joelhos não se dobraram diante de Baal e dos seus falsos profetas, mas assim, mesmo que naquele desafio ele estava sozinho, ele, o povo e os falsos profetas, mesmo sozinho, ele estava do lado de Deus. Então, sempre escolha do lado de Deus, sempre fique do lado de Deus. Mesmo que você esteja sozinho do ponto de vista humano, você nunca está sozinho, porque se você estiver em Cristo, em Deus, Deus está com você, e com esta coragem no Senhor, você vai encarar todas as suas dificuldades e vai triunfar na coragem e na fé no Senhor. Então, segundo ponto aqui, além da coragem, nós vemos na vida de Elias a sua convicção. A sua convicção, nós vemos uma paixão naquilo que ele acreditava. Ele, movido por compaixão pelas pessoas que estavam se extraviando, mas também movido pela sua fé, pela sua convicção, pela sua paixão no Senhor. A sua convicção
é a segunda marca de Elias aqui. A terceira marca, o seu caráter. Seu caráter, era um homem de caráter, era um homem íntegro, era um homem honesto e justo com todos, a fim de que Deus, da mesma maneira que ele se posicionou do lado de Deus, Deus se posicionou do lado dele e honrou o caráter de Elias, honrou o coração de Elias, honrou a oração de Elias, porque Elias era um homem de caráter, por ser honesto e justo com todos. A quarta marca de Elias é a sua ligação com Deus e a sua ligação de compaixão com as pessoas. Ele atraiu de forma magnética o povo para si, para chamar a atenção ali, para aquilo que Deus queria fazer, mas também, principalmente, ele se ligou ao povo e atraiu magneticamente o povo para o coração de Deus. Então nós vemos ligação, caráter, convicção e coragem. E por último nós vemos a sua credibilidade. Elias era um homem de credibilidade. Finalmente aqui vemos que ele obteve a atenção do povo, das pessoas aqui, porque alcançou os resultados que buscava. Deus respondeu este homem. Deus respondeu de forma poderosa. Deus respondeu de forma maravilhosa. Então, nós vemos aqui coragem, vemos convicção, vemos caráter, vemos ligação e vemos credibilidade. 5 marcas na vida de Elias que fizeram toda a diferença nesse desafio do Monte Carmelo, tá bom? Então, que possamos desenvolver essas 5 coisas: coragem, convicção, caráter, ligação e credibilidade na nossa vida. 5 virtudes espirituais, 5 características daqueles que caminham com Deus, 5 características daqueles que no desafio da fé serão honrados pelo Senhor e vão ver fogo descer do céu, glória de Deus descer sobre a terra, os céus beijando a terra e a graça de Deus, a bênção do Senhor nos alcançando por todos os lados, tá? Então nós aprendemos coisas tremendas nesse episódio do desafio dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Que você aprenda essas 5 características, que você desenvolva ela na sua vida e que você continue firme e forte na fé de Elias, na fé no Deus de Israel, na fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, na fé de Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Yeshua Ben Yosef, o Jesus filho de José. Que você tenha essa fé corajosa, fé pujante, essa fé capaz de atrair o sobrenatural, atrair o fogo de Deus, atrair a glória de Deus, atrair milagres e maravilhas sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Quero mandar um abraço para a Casa da Cacau. Que Deus te abençoe, querido. Não se distancie da fé, volte-se para o Senhor, venha buscar Deus, venha buscar o Senhor numa igreja séria, numa igreja bíblica, numa igreja cristocêntrica, numa igreja relacional, onde você possa se relacionar com pessoas abençoadas, saudáveis. Estamos aí de braços abertos para te abençoar. Também quero mandar um abraço para o Fabiano Genovei, a Cida Tite, que sempre está aqui conectada conosco, a Ferreira Medeiros, a Michele, querida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os nossos preciosos irmãos estão aqui conectados conosco. Você que chegou no final, assista novamente. Esse vídeo vai ficar disponível aqui para você no Instagram, no YouTube, no Facebook. E depois também nós postamos sempre no Spotify para que você possa ouvir os nossos vídeos, tá bom? Vem estar conosco nesta quarta-feira, temos a Noite da Fé. O pastor Giovanni vai ministrar sobre esse episódio, sobre esse desafio do Monte Carmelo, uma série de verdades, uma série de princípios. Vamos estar retomando e ensinando de forma mais ampla esse devocional que nós ensinamos para vocês aqui. Nesta quarta-feira, Desafio da Fé, a Noite da Fé, quarta-feira às 20 horas na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, em frente a Unitron, a Anhanguera. Estamos aqui de braços abertos para te receber com muito carinho e amor. Nossos cultos são quarta-feira às 20 horas, no sábado nós temos o culto da juventude às 19 horas e no domingo não teremos 2 cultos, apenas um culto pela manhã às 9 horas, porque é virada do Natal, dia 24 e dia 31. Como é virada de ano e virada de Natal, nós teremos apenas o culto pela manhã
às 9 horas. Então não perca, traga a sua família, traga amigos, os vizinhos, colegas de trabalho, venha estar conosco, venha cultuar ao Senhor, venha experimentar um pouco dessa presença gloriosa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Leia a palavra todos os dias, ore a Deus, busque ao Deus de Israel. O Deus de Elias é o Deus de Israel, é o Deus que quer honrar a tua fé, na medida que você honrar Ele em aliança e compromisso com Deus, de fé e de obediência à sua palavra, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, endereço da igreja, horários de culto, tem as informações também de como você pode contribuir com esse ministério de forma tremenda, gloriosa. Faça isso, se levante como um cooperador fiel na obra do Senhor, na causa do Evangelho de Jesus. Desde já nós te agradecemos o carinho, o afeto, a sua semeadura, a sua atenção aqui. Compartilhe esse link com outras pessoas, dê um joinha, aperta no sininho e siga o nosso canal também, PR Giovanni, no YouTube, tá bom? Deixe nos comentários também o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, quais são essas 5 áreas que você já desenvolveu na sua vida: coragem, convicção, caráter, ligação e credibilidade, ou qual delas você precisa desenvolver na tua vida. Descreva aí de onde você está nos assistindo, de qual cidade, de qual estado. Essa mensagem vai para todo lado e nós queremos interagir com você nos comentários. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço, beijão, Deus vos abençoe. Um dia abençoado na presença do Senhor. E lembre-se disso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus por isso. Amém e amém.